Exemplo. Ali é rotacional de F, né? Aqui é a rotacional de F, obrigado. Rotacional de F. Então nós sabemos, por isso que a gente precisa dessas informações. Então vamos em frente só para isso aqui, para modificar a questão do longitudinal e rotacional. Então, deixa eu fazer isso aqui. Na verdade, a gente está escrevendo o seguinte: tendo em mente, vamos imaginar que isso tudo está no espaço dos momentos. Se a gente está no espaço dos momentos, vou pensar isso aqui, eu estaria no espaço dos momentos. Eu vou passar a tirar um tio. Quando tiver F de K, já está claro para não ficar carregando um tio toda hora. Tá? Então, F de K significa está transformado de Fourier. Então, aquilo lá está dando menos. O gradiente é menos K. Então, vamos ter mais K. E aí fica o φ. Mas o φ, no fundo, vamos fazer direto. Vamos fazer o primeiro espaço de momento. Vamos fazer o espaço da configuração de F de x, depois eu passo o espaço de momento. F de x é menos gradiente de φ. Mas quem é φ? Φ é menos 1 sobre o Laplaciano. Então é menos gradiente de φ. Mas quem é φ? Φ é menos 1 sobre o Laplaciano divergente de F. Substituindo lá derivativo. Eu não tenho medo porque eu sei o que é 1 sobre o Laplaciano. Então, não tenho mais medo disso. Não estou fazendo nenhuma aberração. É só uma notação contábil. Mas rotacional do A. Quem é o A? Menos 1 sobre o Laplaciano. Rotacional do F. Então, isso aqui significa o seguinte: vamos pegar a componente I desse vetor. A IES na componente desse vetor é menos DI. Então, menos DI. Laplaciano, né? Então fica. Vamos botar aqui. Então, esse menos sai, fica mais. Então, DI, componente I, 1 sobre o Laplaciano, vamos manter o Laplaciano aqui embaixo. E divergente de F. PJ, FJ. Então, ó, menos 1 sobre o Laplaciano rotacional do rotacional de F. Da gradiente. Dá para lembrar, rotacional do rotacional de F. Da gradiente da divergência de F menos o Laplaciano de F. Tá? Então, menos 1 sobre o Laplaciano daí. Rotacional do rotacional de F. Vai ficar gradiente. Isso aqui, ó, é um vetor. Isso aqui é um escalar. Então vai ficar a componente I no gradiente. Então vai ficar aqui, DI. Divergente de F. FJ. Menos o Laplaciano. Vamos deixar esse termo aqui. Agora, esse menos o Laplaciano vai aparecer aqui, vai bater no seguinte, vai ficar mais Laplaciano. Então vai ficar, ó. Esse termo aqui, ó, esse menos Laplaciano, eu estou pegando isso aqui. Rotacional do rotacional, dá menos Laplaciano. Então, menos Laplaciano vezes menos 1 sobre o Laplaciano da identidade. Vai ficar o próprio F. Então, para mostrar a vocês que a gente está com uma identidade, escrevendo isso da seguinte maneira. Então, esse primeiro termo, posso fazer agora aqui o seguinte. Pego esse termo aqui, em vez de botar F, eu chamo ele de delta J. Delta de prova. Delta J é FJ. Porque eu posso fatorar um FJ. Então, o primeiro termo ele fica o seguinte, ó. Delta IJ menos DRI, PJ, derivado em relação a X, derivado em relação a XJ, sobre o Laplaciano do FJ. Mais DI, PJ, sobre o Laplaciano FJ. Claro, esse termo bate com aquele e acaba, fica F igual a V, como identidade, senão acho que eu não errei, pelo menos isso.
vou apagar aqui em cima. Então, esse objeto que está aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a divergência de F. Então, isso aqui é a parte longitudinal do F. Então, eu estou dizendo o seguinte, o meu campo F, ele se decompõe numa parte longitudinal, chamada de FL, mais uma parte transversa. A parte transversa dele é justamente essa parte aqui, que foi tudo isso aqui. Isso aqui é a parte transversa. Tudo que saiu do roteiro, isso aqui, vamos chamar isso aqui. Então, só para a gente não fazer confusão, isso aqui é o que eu estou chamando de parte longitudinal, é o que veio da divergência. É o φ. Então, isso aqui é o que eu estou chamando de F longitudinal componente I. E isso aqui, tudo, esse objeto aqui, atuando nisso, dá a parte transversa. Então, esse aqui é a parte longitudinal, eu troquei essa parte transversa para seguir a ordem que está aqui. Então, isso aqui é a parte transversa do P, mais a parte longitudinal do F. Ou seja, quando eu uso essa decomposição, eu sei que a parte transversa, componente I de um vetor, a iésima componente, vamos colocar assim, a iésima componente da parte transversa de um vetor é esse objeto que é delta J menos DI dj sobre Laplaciano Fj. Isso aqui faz o papel de uma matriz 2x2, uma matriz 3x3, uma matriz, a identidade, uma matriz simétrica. Eu vou chamar essa matriz, em homenagem ao transverso, a letra grega eterna. Então, a gente chama isso aqui de um operador FJ. E se eu quiser pegar de um vetor, um campo vetorial, a sua componente longitudinal, eu vou simplesmente pegar aquela segunda parte, aquela parte que estava lá, que é o DI, dj, sobre Laplaciano, atuando na FJ. Então, eu vou chamar isso aqui de ômega de J. Esse operador aqui, ele está atuando no vetor, ele retira a parte transversa. E esse operador, essa matriz, no espaço de derivadas, atuando no vetor, retira a parte longitudinal. Óbvio que a soma de θ com θ mais ômega dá o delta, a identidade. Então, θ mais ômega dá a identidade. Se eu multiplicar ômega por ômega, tirar ômega ao quadrado, o que significa isso? Significa pegar ômega I J vezes ômega JK. Se eu fizer esse cálculo, ômega IJ, DI, DJ sobre Laplaciano. Ômega JK, DJ, DK sobre Laplaciano. Fazer um produto matricial, desse operador por esse operador. DJ é justamente o Laplaciano. Tá, DI DK sobre Laplaciano, que é o próprio ômega. Então, tá o próprio ômega IK. Ou seja, esse operador ômega ao quadrado é ele. O quadrado desse objeto é ele. Isso significa que isso é um operador de projeção. Qual é a característica da álgebra linear? O que significa um operador de projeção? É um operador idempotente. P2 é igual a P. Se eu pegar um vetor P e projetar, e usar esse projetor para projetar um vetor num subespaço, que vai dar um vetor restrito a um subespaço, então se esse operador aqui projetou, P2V é igual a P detido. Se esse operador está totalmente dentro desse subespaço, ele é autovetor com alto valor 1. P2 é igual a P. Nós temos simplesmente tem uma coisa, uma identidade. Então, todo operador de projeção, ele tem essa característica. P2 menos P, P que multiplica 1 menos P, é igual a 0. Então, ele tem, pelo menos, se eu pegar a equação de autovalores dele, lambda 2 é igual a lambda. Então, a equação de autovalores é lambda menos 1 igual a 0. Ele tem dois autovalores, ou lambda igual a 0, ou lambda igual a 1. Se ele tem autovalor duplo, ele tem determinante duplo. Esse operador nunca pode ser inversível. Todo operador de projeção, a álgebra não é inversível. Porque se ele fosse inversível, eu aplicaria o P a menos 1 aqui, o único operador de projeção inversível é a própria identidade. Então, esse cara define um operador de projeção.
ele tem quadrado igual a ele mesmo. Então significa que se eu aplicar o ômega em cima do F duas vezes, eu estou aplicando, na verdade, o ômega em cima da parte longitudinal. A mesma coisa se eu fizer esse cálculo. Se eu fizer exatamente o mesmo cálculo, pegar θ e J, aplicar no θ, J, kappa, vai dar 4θ. Primeiro delta vezes o segundo delta. Primeiro delta vezes o DI, depois o DI vezes o delta, o DI vai dar 4θ. Trabalhando esses 4 termos, a gente vai dar exatamente isso aqui. Ou seja, θ2 igual a θ. Esse operador, então, também, como deveria ser, é um operador de projeção. Está pegando o vetor e está projetando na parte transversa. E o outro está pegando o vetor e projetando na parte longitudinal. θ2 igual a θ, ômega 2 igual a ômega, θ mais ômega igual a identidade. E, fazendo o cálculo também, é fácil ver que eles são ortogonais. θ e J, aplicado no ômega J kappa, é a mesma coisa que o ômega J. E J aplicado no θ J kappa. Ou seja, θ ômega igual a ômega θ. Ou seja, se eu pegar o operador, aplicar o ômega primeiro, eu projetei ele na parte longitudinal. Aí se eu for pegar a parte transversa dele, claro, qual é a projeção transversa de um objeto longitudinal? É zero, é ortogonal. A parte longitudinal e a parte transversa são ortogonais. F transverso I vezes F longitudinal I, eu vou fazer um produto escalar na parte longitudinal com a parte transversa. Então, isso aqui dá F transverso I, delta I, J, menos DI, DJ, sobre Laplaciano, atuando em FJ. Isso é o F transverso I. Pego o F longitudinal I, DI, é kappa, sobre Laplaciano, atuando em... Então vamos fazer o seguinte, pegar a parte... Pegar o θ e J, aplicar na parte longitudinal. Estou aplicando θ no setor longitudinal. Então vai ficar delta e J menos DI e J sobre Laplaciano, atuando na parte longitudinal J. Isso aqui é o operador ômega. Então, ômega atuando na parte longitudinal da ela mesma. DI longitudinal J, né? Então isso aqui é o ômega atuando em cima do ômega, do cara que já está naquele subespaço. Então isso aqui daí F longitudinal I menos F longitudinal I. Estou dizendo isso, estou dizendo que se eu pegar o ômega e J, aplicar na parte longitudinal, ou seja, vou estar aplicando F, ômega JK, FK, isso aqui é a parte longitudinal componente J, é isso que eu estou fazendo aqui. Mas ômega vezes ômega dá ômega. Então, eu sei que no final do dia é ômega e kappa. Então, isso aqui é o próprio F longitudinal. Eu estou dizendo, tá? Ômega atuando no F longitudinal, o próprio F. O delta atuando no F longitudinal, o próprio F, tudo dá zero. Então, tá, o operador θ batendo na parte longitudinal dá zero. Ele está projetando algo que seria transverso a ele, ortogonal a ele. Então, não tem projeção. A projeção é um ponto. A mesma coisa vale para o ômega atuando no F transverso. Isso que eu estava querendo dizer para vocês. Então isso aqui fecha isso aqui. Então isso está me dando, esse aqui é o conteúdo do teorema de Helmholtz. Eu posso passar isso para o espaço de momenta. Então no espaço de momenta, isso aqui é menos I kappa, menos I, né? Então fica menos, e aqui é menos kappa2, então os sinais menos se transformam, se compensa. Então, se eu quiser fazer a projeção, se eu quiser escrever um θ no espaço de momenta, vai ser o delta, e aí fica menos kappa I, kappa J sobre kappa2. Porque o DI é menos I kappa I, menos I kappa J, então produz o menos I. Mas o Laplaciano é menos kappa2, então produz outra multiplicação de menos. E o ômega, no espaço dos momenta, é simplesmente kappa I, kappa J sobre kappa2. Então esses são os operadores. Então é isso que faz o teorema de Helmholtz. Ele decompõe um vetor na sua parte transversa e na sua parte longitudinal. Ele tira, no fundo, a divergência rotacional do vetor. Então a lei de Gauss da eletrostática, ela dá uma informação sobre a parte longitudinal do campo elétrico. E a lei de Faraday-Lenz
dá uma contribuição, dá uma informação sobre a parte transversa do campo elétrico. Depois, Gauss magnetismo, divergência de B igual a zero. Diz que B não tem parte longitudinal. O campo magnético é sempre transverso, ele só tem rotacional. A não ser que haja, claro, monopólio magnético. Então, só estou finalizando. Então, a gente tem esses operadores, né? Então, a álgebra desses operadores está bem definida. Como nós sabemos, θ2 é θ, ômega 2 é ômega, θ ômega, ômega θ igual a zero, e θ mais ômega igual a identidade. Então, com isso aí, a gente... Outra coisa que a gente pode fazer também, que é interessante, se eu tiver um operador desse tipo, imagina que eu tenho esse objeto, um operador O, que seja, sei lá, um coeficiente θ, mais um beta ômega. Estou pensando sempre nisso aí. O e J igual a alfa, θ e J, mais beta ômega e J. Se eu quiser inverter esse operador, o inverso dele vai ser 1 sobre alfa θ, mais 1 sobre beta ômega. Basta mostrar que se eu multiplicar isso por isso, alfa vezes 1 sobre alfa dá 1, θ2 dá θ. Θ vezes ômega dá 0. Ômega vezes θ dá 0 e ômega vezes ômega dá ômega. Então, mais ômega. Mas θ mais ômega é identidade. Então, é claro que esse operador e esses dois eles são inversos um do outro, pela álgebra dos θs e dos ômegas. Basta inverter os coeficientes, só para dar essa informação que vai ser útil futuramente. Então, isso foi uma informação sobre o teorema de Helmholtz em 3 dimensões. Agora, a questão do teorema de Helmholtz em 2 dimensões planares. Todo plano. Então, o rotacional do plano já não é mais um vetor, um escalar. Então, a gente vê o gradiente, então eu vou pensar, se tiver um vetor no plano, se eu quiser pegar uma parte dele, certo? O rotacional do gradiente, se eu quiser em 2 dimensões, o rotacional do gradiente de um escalar. Então, o rotacional epsilon e j, o gradiente dj, rotacional do gradiente de um escalar, rotacional do gradiente de um escalar, perfeito, dj de φ. Então, rotacional, vamos pegar aqui, rotacional desse vetor, então vai ficar di do dj de φ. Então, esse objeto aqui é identicamente zero. Por quê? Porque isso aqui é assimétrico, isso aqui é simétrico. Ou seja, isso aqui significa epsilon 1, 2 dx dy mais epsilon 2, 1 dy dx. Epsilon 2 é 1, epsilon 2, 1 é menos 1. Então, dx dy menos dy dx. Se fica esse derivado desse segundas contínuas, isso é zero. O rotacional do gradiente é zero. Então, eu vou pegar uma parte dele aí rotacional. Então, vai ser de zero. Então, tem uma parte que vai ser o gradiente de alguma coisa. Então, um campo vetorial em 2 dimensões, quer dizer, eu tiro o rotacional dele e tiro a divergência dele, vetor. O rotacional em 2 dimensões é um escalar. E o divergente em 2 dimensões também é um escalar. Então, vamos dizer 2 escalares. E aí a questão é justamente isso. A outra parte tem divergência nula. Então, essa parte aqui é a parte irrotacional, como em 4 dimensões. Essa parte aqui tem rotacional nulo. Agora, a outra parte seria que ser a parte sem divergência. A parte que tem divergência nula. A parte que tem divergência nula eu não posso tirar a divergência do rotacional em 2 dimensões. Por quê? Porque o rotacional de um vetor é um escalar. Não posso tirar a divergência de um escalar. Tem que pegar uma parte agora que tem a divergência nula. Como é que eu poderia, então, a divergência do gradiente laplaciano? D2 dx2 mais D2 dy2. Bem eu. Divergência do rotacional não posso tirar. Então, a parte que tem divergência nula, ela não deve ser o rotacional gerado. O que ela pode ser?
Divergência de quê? O que seria zero? Vou imaginar que eu pegasse a divergência, estou lembrando das nossas revistas da nossa aula de divergência, do gradiente dual de um escalar. Aqui eu botei um escalar. Quero perceber o seguinte: se o meu vetor em duas dimensões ele tem que ser determinado por uma divergência e por um rotacional, é diferente de três dimensões. Em três dimensões ele é determinado por uma divergência, mas a divergência de um vetor é o escalar. O rotacional de um vetor é o vetor em três dimensões. Então, de fato, quando eu pego a divergência do vetor, eu determino aquele φ. Quando eu pego o rotacional, eu uso aquele A. Porque a parte de divergência nula é o rotacional de um vetor. Então, eu preciso do rotacional de F para determinar o teorema de Helmholtz. Ele funciona assim em três dimensões. É menos gradiente de φ mais o rotacional de A. Então, a divergência desse cara me dá o φ. E o rotacional desse cara me dá o A. Por quê? Porque eu preciso de um vetor. E o rotacional de F também é um vetor. Só que agora, em duas dimensões, o rotacional de um vetor não é um vetor, é um escalar. Então, a segunda parte, que vai ter divergência nula, ela não pode ser um vetor. O teorema de Helmholtz em duas dimensões, ele deveria ser isso. Menos o gradiente de um escalar, porque é o que vem da divergência do F. E depois o que vem do rotacional do F deve ser um outro escalar, porque o rotacional de F ele está ligado ao escalar. Então a pergunta é, se eu tenho um escalar aqui, vamos chamar de um escalar S, eu posso tirar o que de um escalar? Eu posso tirar o gradiente de um escalar, posso? Eu tenho dois gradientes. E se eu tirar a divergência desse, se eu tirar o rotacional disso, o rotacional dele, eu não posso tirar o rotacional desse cara aqui, então se eu tirar o rotacional de F, o rotacional do gradiente seria zero, não tem informação nenhuma. Como é que eu poderia, então, o que eu poderia colocar aqui que me levaria a determinar esse escalar pelo rotacional de F? Como nós sabemos, o rotacional do gradiente é zero. Então essa parte aqui, ela também teria parte, seria rotacional como essa, não adianta nada. Eu preciso tirar alguma coisa aqui que tenha divergência nula. Mas eu tenho um escalar aqui. De um escalar eu só posso tirar um gradiente. Então, eu tenho que botar esse gradiente aqui. Mas aí, eu queria que a divergência disso fosse zero, não é? Então, o que eu posso fazer? O que tem divergência identicamente nula? O que faz o papel do rotacional de um escalar em duas dimensões? Vamos ver isso. O que é isso aqui? O que é o rotacional do gradiente de divergente? Divergente é o quê? É ddx da componente x. Ou seja, esse cara aqui tem componente ddx, ddy. O que é o gradiente dual? É ddy menos dx. Então significa dx dy menos dy dx. Então isso aqui é identicamente zero. Então, em duas dimensões, o rotacional do gradiente é zero. Continua sendo. O divergente do gradiente continua sendo laplaciano. Mas a novidade é que o divergente do gradiente dual é identicamente zero. Então, se eu colocasse aqui o gradiente dual de um escalar, eu tenho, meu vetor é determinado por dois escalares. Esse escalar é o divergente desse. Então, o divergente de F me dá menos um laplaciano de φ. E divergente de φ. Então, daqui eu tiro φ. Isso fica igual a três dimensões, não tem erro? Igual a umas três. Mas quando eu tirar o rotacional disso aqui, o rotacional disso aqui é zero. O rotacional do gradiente é zero. Então eu vou ter o rotacional de F igual ao rotacional do gradiente dual do S. Mas o que significa o rotacional? O rotacional do gradiente é zero. Mas o que significa o rotacional do gradiente dual? Rotacional é ddx. Gradiente, ddx dy. Esse cara aqui é menos dy menos ddx. O que significa o rotacional de um vetor? Significa ddx da componente y desse cara. Então, menos ddx. Menos ddy da componente x desse cara. Então, o rotacional em duas dimensões, se eu tirar o rotacional
do dual do gradiente, eu tenho menos o laplaciano. Então, essa equação, no fundo, ela me dá o S. Devido a essa propriedade do operador de gradiente em duas dimensões, o rotacional do gradiente dual é também o laplaciano, só que funcional menos, eu tiro então que o rotacional de F menos o laplaciano de S. Então, eu também tiro que S é menos 1 sobre o laplaciano rotacional de F. E aí fica tudo no lugar, as ideias ficam todas no lugar. Por quê? Porque eu determino esse escalar, que é um escalar, pelo rotacional de F, que também é um escalar. Então fica escalar com escalar. Esse escalar é a divergência desse campo, e esse escalar é o rotacional desse campo. Então, em duas dimensões, o teorema de Helmholtz ele não depende de um escalar e de um vetor. Ele depende de dois escalares. Então, um vetor em duas dimensões, né, a parte longitudinal dele, essa parte aqui tem rotacional nulo. Qual é a parte longitudinal? Essa parte aqui tem divergência nula. Divergência do gradiente dual é zero. Mas tem rotacional nulo. Então, essa é a parte transversa. Então, a parte transversa do vetor também só tem uma componente. Mas é óbvio que eu tenho duas dimensões. Se eu estou em duas dimensões, meu vetor é isso. Então, a parte longitudinal dele está aqui, mas a parte transversa dele está aqui. Então, está numa direção fixa. Dado isso, eu já fiz. Não está no plano. Se fosse três dimensões, não. Meu vetor está aqui, a parte longitudinal dele está aqui, mas a parte transversa é um vetor que vive nesse plano. Mas eu estou em duas dimensões, eu só tenho essas duas direções. Então, a parte longitudinal está aqui e a parte transversa também é unidimensional. Então, a parte transversa está aqui. É esse escalar. No fundo, é uma coisa unidimensional. Está claro o conteúdo do teorema de Helmholtz? Alguém se aventurou a fazer em uma dimensão? É trivial demais para ser fácil. Às vezes, quanto mais trivial, mais fácil, mais aparentemente trivial, mais difícil é. E aí a gente vê com certas ambiguidades em certas definições. Mas está claro o conceito do teorema de Helmholtz em três dimensões, em duas dimensões planares, umas duas dimensões. Então, na verdade, quando eu vou falar do campo elétrico de Maxwell, em duas dimensões, aquele meu E pequeno, então eu tenho duas informações sobre ele. De fato, eu vou pegar as equações de novo que nós obtivemos, nós temos a divergência dele e temos o rotacional dele. Depois ficou esse campo aqui, ele tinha esse parceiro escalar, que vinha das três dimensões. E o campo magnético das três dimensões planares, as três dimensões espaciais, então, veio para duas dimensões planares, duas dimensões no plano, com esse B e esse I. Então, de fato, se vocês olharem nas nossas equações, nós temos divergente de E, rotacional de E. Temos divergente de B e temos rotacional de B, o gradiente, para pegar as folhas aí. E aí ficaram esses dois escalares aqui. Então, a nossa pergunta agora é o que é realmente o eletromagnetismo em duas dimensões? O que é o eletromagnetismo planar? Levando em conta que nós temos o ar e o fio. Então, para nós, o fenômeno eletromagnético está nos potenciais. Então, estou só agora retomando o que a gente tinha encaminhado. Em três dimensões, D1 mais 3 dimensões espaciais, nós temos o potencial φ e o potencial magnético e o potencial eletromagnético. Em duas dimensões, vamos fazer os análogos, φ e A. Então, o que é menos gradiente de φ menos dA dt é o E. Então, nós temos o E e o B. Agora, se eu estou em duas dimensões aqui, eu vou olhar direto para cá, eu vou ter menos gradiente de φ menos dA dt. Então, que vai ser o meu E. Porém, eu vou tirar o rotacional do ar. O rotacional do ar vai ter que ser um escalar. Mas qual é o escalar que sai daqui? É o π. Então, quando eu faço a redução dimensional de 4 para 3, eu gero um setor paralelo. Isso deve ser o verdadeiro eletromagnetismo em três dimensões. Em umas duas, né? Três dimensões, duas dimensões planares. Por quê? Porque eu preciso do rotacional do ar. Mas o rotacional do ar é o B. Mas esse B que é vetor aqui, ele se decompõe. Quando ele vai para duas dimensões planares, ele é um B e um Qi. Então, é esse Qi aqui
que deve sobrar para nós como símbolo rotacional desse ar. Então, eu agora vou olhar, não presta atenção, você copiou as equações de Marx? Eu tinha reduzido. Você copiou? As equações de Marx eu tinha reduzido. Beleza. Outra coisinha, em duas dimensões, quando vocês fizerem o operador de Helmholtz, vai dar a mesma coisa, né? A gente vai ter o θ, que vai ser ΔJ, né? E o ômega está aqui também. Quer dizer, o operador longitudinal é DI, DJ, você está passeando, e isso aqui é o rotacional de F, né? Quer dizer, essa parte aqui, então ela vai ser a mesma coisa, o θ. Então, em duas dimensões fica tudo igual. O θ e o ômega ficam iguais, a álgebra não muda. A única diferença é que a parte rotacional do vetor não é um escalar, não é um vetor, mas é um escalar. Olha isso. Então, deixa eu escrever aqui para nós, então, o que seria, que sobraria para nós como sendo a eletrodinâmica de Maxwell-Van. Então, o que faz o papel do campo magnético? Eu vou fazer uma mudança de notação para ficar mais de memória. Então, só quem está assistindo aqui, só agora, quer dizer, esse aqui faz o papel do campo magnético. Então, o meu fenômeno eletromagnético plano, ele está ligado ao R e ao Q. Eu não vou esquecer. Pois não? O S, eu perdi o S e sumiu por dois. Quer dizer, nós temos um setor para S e para B, então vamos chegar lá. É como se eu tivesse um eletromagnetismo vírgula, como se eu tivesse um espelho. Qual é o outro setor eletromagnético? Quando eu reduzo o eletromagnetismo de 3, né, espaciais para coisas espaciais, eu ganho um segundo eletromagnetismo. Vamos botar aqui. Então, está faltando agora o que seria o S, que é o que vem da parte do campo elétrico, e o B, que é a parte vetorial que vem do campo magnético. Está sobrando esse setor aí. Se nós olharmos, né, o eletromagnetismo em duas dimensões, como proveniente de um par de potenciais, como em quatro dimensões, um escalar e um vetor, esse setor aqui, ele está fora do fio do ar. Fio A dá conta disso. Então, se a minha percepção de eletromagnetismo está nos potenciais, eu vou universalizar essa informação, então eu vou dizer, em qualquer dimensão que eu vá, eu vou ter um escalar e um potencial escalar e um potencial vetor. E eu vou derivar os meus campos daí. Menos gradiente do escalar, menos DDT do vetor, e o outro como sendo rotacional do vetor. Isso para mim é o eletromagnetismo. O que é aquilo ali? Então, o que é aquele setor pode ser? A pergunta é isso. Ele não quer dizer que tem que física eu poderia atribuir, que tipo de fenômeno planar eu poderia mapear nessa parte da eletromagnetismo. Então, só vou colocar do lado, né?
pessoal te chama de como? Você está conhecido? Lolo? Lolo é meio arrancado, pode ser? Só para se importar para ficar mais fácil. Antônio. Você está vendo que eu sou Zé? Bom, vamos lá então. Vamos fazer o seguinte, vou esquecer da tua inquietação. Está inquieto, nervoso, claro, né? Jogar campo fora, troncar uma teoria, assim, né? Decretar, esse setor desaparece, né? Só na Revolução, né? Na época dos milímetros, né? Que a gente botava mais 5 para esse setor, exila esse pessoal aí do plano, né? Pode ser, não vamos chegar a esse ponto, a gente chama Lula, do que Casta Azul Médici. Então vamos lá, vou deixar esse setor aqui não exilado na barra de ferramenta. Vou botar na mesa, depois a gente maximiza aí. Para usar a imagem de vocês no Facebook. Isso, cara, vamos lá. Então, vamos olhar esse setor aí. Vamos, por exemplo, tirar o DDT do Ki. Então, se eu tirar o DDT do Ki, pegar o DDT da segunda, vamos ver as equações de onda que podem sair daí. Então, segunda equação, deriva a segunda equação em relação ao tempo. Então, fica rotacional do dEdt e menos D2 dt2 do Ki. Então, lembrando que Ki está fazendo o papel do escalar magnético, do campo escalar magnético, campo magnético escalar. E aí, eu vou para isso precisar tirar o ddt, talvez dessa equação aqui. Então, a gente vai tirar ddt. Vamos tirar ddt. Então, tirei D2. Tirei D2, vamos tirar, para eu produzir um Laplaciano, sabe, né? Laplaciano é divergente do gradiente, né? Ou divergente do gradiente do alto, né? Ou rotacional. A gente sabe que divergente do gradiente é o Laplaciano. Divergente do gradiente do alto é zero. Porque fica ddx, ddy, mais ddy menos ddx. É zero. Divergente do gradiente do alto é zero. Mas o rotacional do gradiente do alto, nós tínhamos calculado, né? O rotacional da ddx da componente y desse cara, que era o menos ddx, o vetor que eu tirar. E mais, menos ddy da componente x desse cara, mas a componente x é o. Então, gradiente rotacional dual do gradiente não é zero, é menos Laplaciano. Então, tem duas maneiras de ver o Laplaciano em duas dimensões, que é divergente do gradiente ou rotacional do gradiente dual. Ou pensar gradiente dual, posso jogar o dual para cá, rotacional dual, ou então o rotacional dual ou menos o rotacional dual do gradiente. Pode ser. Então, como aqui eu já tenho, eu preciso produzir, para poder trabalhar essas duas equações, eu preciso produzir um rotacional de dEdt. Então, para eu produzir um rotacional de dEdt, eu tiro um rotacional aqui. Só que quando eu tiro o rotacional do gradiente dual aqui, o rotacional do gradiente dual de um escalar é menos o Laplaciano. Então, o lado esquerdo fica menos Laplaciano de Ki. Suponhamos que eu esteja no vácuo. Suponhamos que eu esteja fazendo só para tirar as equações de campo no vazio. Só vamos esquecer isso aqui por um momento. Não sei que a gente esteja trabalhando com as equações no vácuo. Então, menos o gradiente dual. Tirei o rotacional dessa equação. Tá? Rotacional disso igual ao rotacional disso. Igual a 1 sobre C2. Rotacional ddt. Rotacional. Então, tirei
o DDT. Tirei o DDT disso aqui. E tirei o rotacional disso aqui. Então agora fica esse cara igual a esse. Então eu tenho que menos o Laplace, aqui tem um sobre C2, né? Então tem que multiplicar, vamos multiplicar isso aqui por C2 e multiplicar aqui por C2. Então eu tenho que esse dá menos D2, isso aqui é menos D2 dt2 aqui é igual a menos C2 Laplaciano aqui. Então a equação que sai daí é a equação de onda, né? Eu jogo isso aqui para cá, então vem 1 sobre C2, D2 dt2. Claro, isso aqui é o Laplaciano bidimensional, D2 dx2, D2 dx2, coordenadas cartesianas iguais a zero. Então eu tenho uma equação de onda eletromagnética do que? Então, o campo magnético, que é um escalar, agora em 3 dimensões, se propaga como a gente espera, uma onda eletromagnética com velocidade da luz. E vamos ver agora o setor. Eu preciso tirar uma equação análoga para ele. O certo agora é eu derivar essa equação em relação ao tempo. Vamos derivar essa equação em relação ao tempo para eu produzir a derivada seguida do tempo do E. E aí eu vou precisar ter um DDT aqui. O ideal seria agora eu mexer com essa equação aqui. Então, para poder tirar. Aí eu vou precisar produzir aqui um rotacional, né? Então eu vou produzir DDT, e aqui eu vou produzir eu tirei um DDT aqui, então para comparar as duas, eu vou produzir o D2, DT2, tá certo? Para comparar as duas, o ideal aqui seria eu tirar um rotacional. Só que eu não posso tirar, claro, o rotacional desse aqui. Desculpa, porque o rotacional já é um escalar, então eu tenho que tirar aqui ou o gradiente do alto. Porque como aqui eu tenho o gradiente do alto, eu vou comparar esse tempo com esse, eu vou tirar o gradiente do alto dessa equação. Vou tirar o gradiente do alto de toda essa equação. Então, o que é o gradiente do alto? Do rotacional do F. Rotacional de um vetor, então, para nós é um escalar. Isso aqui é. Então, eu vou estar tirando o gradiente do alto desse escalar aqui, ddx vai y, menos ddy vai x. Agora, o gradiente do alto, ele vai ser a componente x disso, né? O ddx é um vetor, então ele vai ter a componente x dele vai ser dx disso aqui. Então, a componente x desse cara é o ddy, então vai ficar um ddy ddx do y menos dy vai x. Isso aqui seria a componente, eu estou tirando o gradiente do alto disso aqui. Eu vou precisar tirar o gradiente do alto disso, porque eu tenho que comparar com isso. Tá certo? E a segunda componente, qual é a componente y do gradiente do alto? É menos ddx. Eu vou produzir aqui menos d2 dx2 y e mais isso aqui vai ficar mais dy quadrado x. Então isso aí para nós seria o gradiente, seria esse vetor, né? Gradiente dual, esse gradiente dual, vou botar dessa forma, gradiente dual do rotacional do vetor E. Vamos escrever isso de uma outra maneira? Isso, claro, é um vetor. A gente poderia jogar, talvez, o rotacional. O rotacional do E. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar em duas dimensões o gradiente dual. Porque em duas dimensões eu não posso fazer isso. O rotacional de E, eu não posso fazer, porque o rotacional de E é um escalar. Né? Então vamos tirar isso aqui. Gradiente. Posso tirar ou o gradiente do rotacional, ou eu posso tirar o gradiente do alto rotacional de E, que é o que eu estou fazendo. Tá? Então aqui a gente deve estar usando. Aqui a gente está usando o seguinte: aqui eu estou produzindo
DDX, DDY para Y. E aqui eu estou produzindo DDY para Y, eu deveria ter um DDX, eu acho que eu fiz uma besteira, perdão, deixa eu ver se eu não fiz besteira então. Isso aqui é o escalar que eu tenho. Para eu tirar o componente X desse cara, é DDY disso, DDY disso, tá certo? E a componente Y desse vetor é menos DDX, menos DDX disso, fica mais DDX, DDX, o que é isso? DDX, perdão. O gradiente do aula é isso. Tá legal. Agora vamos ver o que a gente pode estar tirando daqui. Está tirando no fundo o gradiente do alfa. O rotacional de E. A gente vai poder expressar em função da divergência. A gente pode expressar em função do divergente de E. Ele é um vetor, sim. O rotacional divergente de E é zero. Então a gente sabe que DDX no vácuo é DDX do X mais DDY do Y é igual a zero. Então aqui eu tenho DDY do Y. Deveria ser menos DDX do X. E aqui dá certo. Então, DDX do X. Eu posso relacionar esse termo. Acho que a gente pode fazer isso de uma forma mais condensadinha, né? A gente pode condensar isso um pouquinho mais. Em vez de fazer isso aqui está ok. Em vez de fazer essa expressão aberta, eu vou ver o seguinte: eu estou derivando essa equação em relação ao tempo para produzir a derivada segunda do E. Então, com isso, sem dúvida alguma, eu produzo o gradiente tio do DDT. Então, o ideal seria pegar isso. Vamos pegar isso aqui um pouquinho, só que eu acho que a gente pode fazer de uma forma mais compacta. Perdão. Então, o problema da gente ficou aqui. Talvez a gente pudesse reduzir o problema desse modo aqui. O rotacional, vamos fazer o seguinte, ó, o rotacional do E, eu escrevi aqui dessa forma. Tá certo? Divergência negativa. Só para recapitular, isso aqui é DDX da Y menos DDY da X. Então, isso aqui é o E dual componente X. E o menos é X, é o E dual componente Y. Então, fica isso aqui, divergência da X. Mas eu posso escrever isso em termos do gradiente do alfa. Ao mesmo tempo, isso aqui que é DDX do Y menos DDY do X, eu posso escrever isso aí como se DDX é o gradiente do alfa menos o gradiente do alfa componente Y. E o DDY é o gradiente do alfa componente X. Então, isso aqui é menos o gradiente do alfa, menos o divergente do alfa. Então, essa equação pode ser escrita desse modo também. Menos o divergente do alfa. Certo? Então, estou escrevendo essa equação de três modos. Rotacional do E, gradiente divergente do etil, ou menos gradiente etil da E. Três maneiras de escrever isso em duas dimensões. E isso para nós, então, é que é o menos DDT de aqui. E aí agora, quando eu for tirar o gradiente disso, eu vou estar tirando o gradiente. Vamos pegar esse cara aqui, que é aquela equação lá em cima, divergente do E sendo igual a zero. Essa divergência do E é igual a zero. O rotacional do etil, também o rotacional do etil é igual a zero e o rotacional etil do E é igual a zero. A gente vai ter que relacionar isso com uma derivada segunda. Então, basicamente, quando eu for fazer isso aqui, gradiente, eu vou pegar essa equação aqui, eu vou ter então gradiente etil, que é isso aqui, disso aqui. Então, talvez a melhor forma de escrever isso seja menos gradiente etil, a divergência etil, do E. Tá certo. Agora vamos usar a primeira equação que nós não usamos. Temos que usar uma informação da primeira equação. Se a divergência do E é zero, o que a gente pode tirar a respeito do etil? A respeito do ou o gradiente etil, o divergente do E sendo zero, se eu tirar o gradiente etil, que é um vetor do rotacional, né? Vamos ver o que isso aqui.
Eu vou precisar usar uma certa hora, eu vou precisar usar uma informação sobre a divergência do E. E aí a divergência do E é zero, e isso é que deve me dar a derivada do Laplaciano do E. Eu estou precisando produzir, como nós produzimos aqui, um Laplaciano aqui, nós estamos precisando produzir um Laplaciano do E. É isso que nós estamos precisando produzir. Então, a partir do E, que está a partir do E, que está dessa forma, eu teria que produzir uma Laplaciana. Então, essa aqui é a jogada que a gente tem que fazer. Então, como isso aqui é um número, eu só posso tirar dele um gradiente, ou um gradiente dual. Então, a gente tem que relacionar o gradiente desse cara com o rotacional divergente dual. Isso nós temos que fazer. Então, esse aqui é o probleminha geométrico que nós estamos enfrentando. A equação está montada no D2, D3. Então, a gente não pode escapar disso. Tem que ser realmente o gradiente. Ou posso tentar fazer uma outra coisa. A gente poderia jogar, dualizar isso. Eu poderia tirar o gradiente aqui e aqui tirar o retil. Então, se a gente colocasse, se vale a pena colocar o tio aqui. Tiro o tio daqui. Assim, outra possibilidade. Estou vendo todas as possibilidades para facilitar a vida da gente. Ó. Se eu tenho essa equação aqui, ó. Quando eu tiro o dual, se eu tirar o dual dessa equação, vou escrever essa equação na forma oposta, quer dizer, isso aqui é ddx, ddy que isso aqui é ddt no y. Então, isso aqui seria gradiente do que igual a menos 1 sobre C2 ddt dati. O que é isso aqui? Vamos ver por quê. Se eu pegar um vetor, tirar o dual dele, as componentes dele são Vy dx menos Vx. Se eu tirar o dual dele de novo, se eu tirar o dual do dual, a receitinha é essa. Quem vem para cá é a componente y. Então vem para cá o menos Vx. E quem vem para cá é menos a componente y. Então o dual do dual de um vetor não é ele, é menos ele. Se eu fizer duas vezes a operação de dualidade, eu ganho menos o vetor. Então, se eu tirar o dual de toda essa equação, o dual do dual é menos ele. E esse aqui fica dual. Então, por isso que esse sinal aqui fica menos. Então, pode ser uma saída também. Expressar essa equação, deixa eu colocar essa equação, pode ser importante para nós. Então, guardem essa relação aqui, pode ser importante. O dual do dual de um vetor, menos o vetor. Por duas vezes a operação de dual não reproduz o vetor. Faz uma anti-involução. Deixa eu apagar isso aqui pelo quadro, não está tão confuso como está. Vamos voltar para o nosso problema. Vai dar tudo isso aqui. E vamos escrever. Então, essa é só apagar isso aqui, está muito sobrecarregado. Então, vamos voltar, vamos tentar ver se isso aqui eu tirei, eu estou no mapa. Isso aqui eu tirei também. Vamos botar aqui, vamos vir. Vamos voltar à nossa discussão. Então, eu estou querendo tirar a equação de onda agora para o F. Então, é claro, não tem outra opção. Ou para o E ou para o negativo, tanto faz. Então, se a gente quiser, essa equação aqui, então, assume outra forma. Ela pode ser escrita assim também. O gradiente do campo magnético escalar fica menos 1 sobre C2 ddt do dual do campo elétrico. Vou colocar dessa forma. Que essa equação, de uma certa maneira, dá uma informação aqui. Se eu agora tirar... Então, vou precisar produzir um DDT aqui. Então, nós vamos ter gradiente do daqui dt. Menos 1 sobre C2, D2, dt2, negativo. Agora, vamos ver o que eu posso fazer. Eu estou precisando agora relacionar o daqui dt com o gradiente. Então, poderia ser isso aqui. Pegar um gradiente. Rotacional de E, então a gente vai ter o seguinte, o gradiente, então aqui vamos ter o gradiente do daqui dt. Então, o gradiente do daqui dt é menos o gradiente do rotacional de E. Agora sim, a gente sabe que o divergente de E é zero. Deixa eu apagar isso aqui então, vou funcionar o menos tá. Então agora, nosso trabalhinho vai ser esse aqui, o gradiente do rotacional de E.
Vamos transformar isso aqui por parâmetro, vai falar. O gradiente, nós colocamos o gradiente por uma mulher. Oi? Tá lá. Aquela segunda equação. A segunda equação, tá? Gradiente do rotacional de E igual a menos dVt do gradiente de... Mas o outro não alterou nada. Aqui em cima? Não, do lado desse aí. Não, eu deixei de lá. Preferi pegar esse aqui. Tá? Mas agora, a gente sabe que o rotacional de E, vamos tentar botar isso aqui, porque esse aqui é o etil. Então vamos botar isso aqui em função do etil. O rotacional do E é divergente do etil. Então nós temos menos gradiente do divergente do etil igual a menos 1 sobre C2 D2 dt2 é, então vamos dizer, eu vou ganhar uma equação de campo por etil. Claro, se o etil satisfaz uma equação de onda, aí vai ser claro que o E também satisfaz, porque é só fazer a dualização. Mas por enquanto vamos deixar a equação por etil. Então, opa, nós estamos gradiente. Então nós usamos agora esse fato aqui. O rotacional do E é divergente do etil. Eu fico só com o etil nessa equação. Então tá. Então, essa equação aqui eu tenho divergente. Vamos tentar então colocar essa equação. Eu posso colocar essa equação como sendo divergente do E. Então, se eu pegar o rotacional. Então, você vai escalar. Então, eu posso pegar o gradiente do divergente do E. Vamos relacionar agora o gradiente do divergente do E com o gradiente do divergente do etil. Isso que a gente tem que fazer. Se o divergente do E é zero, a gente tem que ter uma informação disso que vai nos dar o Laplaciano. Então, o Laplaciano eu posso escrever como sendo divergente do gradiente ou rotacional, do gradiente. Isso é que a gente viu o divergente do gradiente ou Laplaciano. E a gente viu uma outra relação, que era pegar um escalar, pegar um vetor. Então, você pegar o divergente, o gradiente do divergente de um vetor, o divergente de um vetor. Então, isso aqui é a mesma coisa que o rotacional, o gradiente do rotacional e o vetor do tipo. E aí a gente vai usar dx, depois dx2, 2x. É crucial que a gente chegue naquela equação lá. Dessa informação, a gente tem que usar a primeira equação para mostrar que isso aqui é uma Laplaciano. Eu tenho que fazer mostrar que isso aqui é uma Laplaciano. Menos um Laplaciano. Isso aqui a gente tem que mostrar. É que a gente vai baralhar um pouquinho. Né? Então, tem que chegar a um Laplaciano do etil usando a primeira equação, que eu não fiz inicial, ela tem que fazer. Então a gente tem que ver qual é o truque das duas dimensões que a gente vai usar. Em 3 dimensões a gente já sabe o que a gente faz. A gente usa rotacional. O rotacional do E é gradiente da divergência menos o Laplaciano. A divergência do E é zero, sobe o Laplaciano do E, que dá para nós a equação de onda do campo elétrico certinho. A gente agora aqui está com um probleminha só, porque a gente não pode tirar o rotacional do rotacional. A gente pode tirar sim o gradiente do rotacional, como a gente está vendo, ou o gradiente da divergência do etil, que nós estamos fazendo aqui. Tem que relacionar isso agora com a divergência de E. Então, vamos lá, vamos enfrentar aqui. O que a gente pode colocar aqui? Nós tínhamos visto agora, a gente tem que produzir uma divergência da. Então, vamos ver. Gradiente é dx, dx. O divergente é x, dx do dx é y menos dy é menos mais dy, vai ficar menos dy é x. É a primeira componente desse vetor aqui. Vamos fazer a segunda componente, a ddy, depois a gente bota esse aumento, ddy, divergente do x de dx y. Dx do E igual a x, que é y, mais dy do E igual a y, menos 2x. Está tudo igual.
produziu ali o D2 dx2 do EY menos dx dy do EX. E a segunda componente a gente produziu dy dx do EY menos dy ao quadrado dx. Menos dy ao quadrado dx, tá certo. A gente tem que obter um laplaciano. Tá certo. Eu estou obtendo d2 dx2, né? d2 dx2 do EX. Agora a gente sabe dessa equação aqui, que dx, isso aqui é menos, dy é y. Isso aqui vai ficar menos, vai ficar mais, y é y. Você ficaria a parte y da y, que é o que eu deveria usar, o dy do y é menos o dx da x. Então aqui vai produzir menos, conseguimos, vai produzir o dx ao quadrado da x. Pode entrar, de uma certa maneira, está aparecendo esse cara aqui. Está aparecendo esse cara aqui. Ah, então está legal. Então a componente x daquele vetor, se eu pegar a componente x daquela equação, eu estou produzindo d2 dt2 do x. E desse lado aqui eu estou produzindo a componente x daquela equação. Estou produzindo então tá. Isso aqui é o laplaciano do EY. Olha só, isso aqui é laplaciano atuando no EY. E aqui é o d2 do x. Sinalzinho, não escolheu errado. Certamente é um sinal maior. Um sinal maior. Eu troquei um sinal. Aqui, ó. Perdão, tá? Que a gente tem que fazer isso aqui de novo. Só para poder recuperar o sinal. Então aqui a gente produziu, ó, o laplaciano. A primeira componente desse vetor é o laplaciano da y. Tá? A primeira componente desse vetor aqui é o laplaciano da y. E a segunda componente desse vetor aqui, então a gente tem dy dx do EY, dy isso aqui é menos dx ao quadrado da x. Então isso aqui fica menos laplaciano ao quadrado da x. Então essa equação aqui ficou assim, e essa equação aqui é o E dual. Então a componente x dessa equação, o E dual x é o EY. Então está dando lá o laplaciano de EY, 1 sobre C2 dt2 dy. E a componente y dessa equação é o E dual y, é menos o x. E aí está dando aqui o laplaciano do x. Então essa equação se desmembra em duas. Tá? E vou dar para nós, recapitular a estrada, porque eu enrolei bastante com vocês aqui. Mas aí nós chegamos então a essa equação aqui, 1 sobre C2 d2 dt2 menos laplaciano. Perdão, tá? A confusão toda que eu fiz aqui. Mas então, o truque todo estava aqui. Vou pagar isso aqui. O que nós fizemos? Só para recapitular a confusão que eu fiz. Vamos voltar. Então, desde o início, eu peguei a equação de baixo em relação ao tempo para produzir o d2 dt2 do E. E dessa equação aqui no fundo, eu tirei o gradiente. Então, vou tirar o gradiente dessa equação. Na verdade, eu fiz isso aqui. Eu tirei o gradiente da divergência do E. Isso aqui, claro, gradiente com a divergência é um vetor. Isso aqui é um objeto com duas componentes. E aí a gente usou a primeira equação, ddx do EX é menos ddx do EY, e usamos essas duas equações aqui e aqui. Aqui é onde nós produzimos o menos laplaciano do EX, e aqui nós produzimos o menos laplaciano do EX. Então, a gente escreveu essa equação separadamente, para a componente x e para a componente y. Bom? Perdão aí pela confusão, mas é porque é uma coisa que não é muito usada, a gente às vezes se confunde mesmo, mas é saber o que pegar. E o que tem que, assim, que é importante é saber só essas relações de dualidade. Lembrar essa relação que é importante. O dual não reproduz o vetor, dá menos o vetor. Tá bom? Ô, professor, pode falar. No início, o senhor tinha reescrito a Fala. equação. Ah, não, que me chamou a Biana, fala. O senhor tinha reescrito essa equação com o dual do E, então não precisa, realmente não precisa. Tá. Pode fazer, tá bom? Pode me chamar de José ou de Lael, não precisa me chamar de professor, não, tá? Nem senhor, tá? Beleza. Então, chegamos a essa equação. Agora, é claro, vamos para a capa da aula também, vamos na capa do meio. Vou recapitular aquelas equações, vamos falar um pouquinho desse setor, então, só para escrever aqui rapidinho. Então, o setor que aparece a nós como eletromagnético mesmo
ficou isso aqui. Quando a elétrica está planar, vou faltando um pouquinho para o John Science. DDT, que eu chamei de Ki, tá? E aqui ficou o gradiente do alvo aqui, ou o gradiente do Ki, tanto faz, nós botamos assim, podemos até botar assim. Vou botar o gradiente do alvo aqui melhor. Então daqui saíram as nossas equações. Aqui eu esqueci de botar aqui nas claro, eu fiz as equações de onda. Agora o que eu vou pedir a vocês, claro, para vocês fazerem como exercício, para continuar o que nós fizemos na outra aula. Tirar o tensor de energia momento aqui. Vamos tirar a distância. Agora, então, não importa se eu estou para a gente poder, inclusive, ver quem é a força de Lorentz em duas dimensões. Porque, se vocês. O que a gente fez no outro caso? A gente tirava a energia e o momento do campo. Como é que eu tirava a energia e o momento do campo? Produzindo a densidade de energia, multiplicando, no fundo, essa equação por Ki, e multiplicando essa equação escalarmente por F. Vocês vão ter que tirar a expressão do vetor de Point da densidade de energia. Aquela equação que deve dar ddt da densidade de energia mais a divergência do vetor de Point igual, vamos dizer, deve ter aqui vai ter alguma fonte. Então tem aqui um termo de dissipação, ou alguma coisa, ou vamos dizer assim, alguma dissipação, como no caso de 3 dimensões, porque nós temos corrente, né, interagindo com o campo. Só que lembrando o seguinte, o vetor de Point é um vetor. Lá em 3 dimensões, ele era 1 sobre V0 é vetor B. Mas agora, o campo elétrico é um R. E esse vetor aqui é um Ki. Então, eu não vou poder fazer o produto vetorial desses dois objetos. Deve ter uma combinação desses dois que vai me dar o vetor de Point. Então, iterando essas equações, como a gente fez no outro caso, né? Multiplicando essa equação por Ki e multiplicando essa equação escalarmente por E, e obviamente usando as propriedades dos nossos operadores, dual e não dual, eu tenho que chegar a uma relação aqui que me dê isso aqui. Aqui eu vou produzir provavelmente o DDT quadrado do Ki, que é a energia magnética, e aqui eu vou produzir o DDT do quadrado do E, que é a energia elétrica. Mas agora vai sair um termo aqui que vai ter esse gradiente dual do Ki escalar E, e aqui eu vou produzir um DDT do rotacional de E. Então eu botei aqui, aí aqui eu vou produzir também. Esse então, aqui eu vou produzir o J escalar E. Então aqui, ó, o efeito Joule deve estar aqui. Esse J escalar E, ele deve persistir do lado direito da equação. Esse J escalar E vai aparecer nessa equação de energia. Aqui vai dar o DDT do E2, e aqui vai dar o gradiente tio, né, de um E-Ki. E aqui vai dar alguma coisa que é o rotacional do E-Ki. Então esses dois termos devem se misturar. Então provavelmente o nosso vetor de Point, muito provavelmente, vocês vão ver que é alguma coisa do tipo E-Ki. Vai dar o produto do campo elétrico. Mas aí vamos pensar. Se a onda eletromagnética está se propagando assim, a gente sabe, a transversalidade deveria me dizer o seguinte: a onda se propaga assim, então E e B estão no plano ortogonal à direção de propagação. Quer dizer, o vetor de Point, que dá a direção do momento, né, da radiação, ele deve ser ortogonal a E e B. Esse cara não é ortogonal a E, ele é paralelo. Então, provavelmente no cálculo de vocês deve aparecer